Olá pessoal, bom, essa questão diz o seguinte: unindo-se 3 a 3 um certo número de pontos de um plano, obtiveram-se 110 triângulos. Sabendo que desses pontos 5 estavam alinhados, quantos eram os pontos, certo? Então, primeiramente nós vamos fazer aqui uma figura para ilustrar a situação. Nós vamos ter uma reta, certo? E sobre essa reta tem 5 pontos, né? Isso significa que os pontos estão alinhados. Então, ó, vamos colocar aqui uma reta, certo? E aí sobre essa reta nós vamos marcar 5 pontos, ok? Então eu vou marcar aqui um ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então quando ele fala que 5 pontos, 5 dos tais pontos estavam alinhados, significa que 5 pontos estavam na mesma reta. Eu posso chamar essa reta aqui, tá? De reta R, certo? Estes pontos aqui, tá? Eu vou chamar de A1, A2, A3, A4 e A5. Aí você observa o seguinte, digamos que nós temos nessa situação N pontos, tá? Então o objetivo é calcular o valor do N, certo? O objetivo é calcular o valor do N. Como nós temos N pontos no total, e aqui eu tenho 5, fora dessa reta, mas no mesmo plano, tá certo? Eu vou ter uma certa quantidade finita de pontos, que vai ser N menos 5, já que eu tenho 5 pontos aqui. Então aqui fora, por exemplo, nessa posição eu posso ter o A6, tá? Nessa posição bem aqui, eu posso ter o A7, tá? E aí, e assim, né? Sucessivamente aqui, vou colocar a reticência, certo? Até que eu tenha o último ponto, tá? Que vai ser o A índice N, ok? Então digamos que o AN está bem aqui, tá? É claro que não vai dar para você representar os N pontos, porque você não sabe o valor do N, certo? Mas a ideia é essa. Ele fala que unindo-se 3 a 3, um certo número de pontos, o plano obtiveram 110 triângulos. Aí nós vamos contar de quantas maneiras nós podemos fazer triângulos aqui nesse plano, certo? Como é que a gente vai fazer? Observe o seguinte, eu tenho 3 maneiras de formar triângulos nesse plano, dessa forma aqui. Como? A primeira delas é o seguinte, eu escolho um ponto, tá? Na reta R e escolho 2 fora. Por exemplo aqui, eu posso escolher o A1, o A7 e o A6 aqui, tá? E aí eu formo esse triângulo aqui, ó. Uma coisa que fica clara é o seguinte, não importa quem você vai unir primeiro, tá? Você vai formar o mesmo triângulo. Não importa se você vai fazer como eu estou fazendo aqui, se você vai unir o A7 ao A1 primeiro, então só depois, por último, certo? O que importa é que em qualquer ordem que você fizer aqui o traçado, você vai obter o mesmo triângulo. Então você está diante de um problema de análise combinatória, que é um problema de combinação simples. Por quê? Porque a ordem não vai importar, certo? Então, de quantas maneiras a gente pode contar triângulos assim? A gente faz o seguinte, a gente vai fazer combinação de 5 pontos, tá? De 5 pontos, eu escolho um. E, então, quando eu falo conectivo, quando eu utilizo o conectivo I, tá? Em matemática, eu sei que eu vou utilizar o que? Multiplicação. Então, vezes, né? E para escolher os outros dois versos do triângulo, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher 2 pontos entre quantos? Lembre que eu tenho N pontos, só que eu tenho 5 aqui. Então a quantidade que tem aqui fora é N menos 5. Então combinação de N menos 5. N menos 5, tá? N menos 5, eu vou escolher 2, tá certo? Mas acontece o seguinte, né? A gente pode fazer o triângulo de outra maneira também. Que seria, no caso, escolhendo 2 pontos sobre a reta R, por exemplo, o A4 e o A5, e aí escolhendo um ponto fora, por exemplo, o A7, aí eu vou formar esse triângulo aqui, ó, certo? Então note que aqui, nesse caso aqui, eu estou fazendo o contrário, tá? Eu estou escolhendo
eu estou escolhendo aqui um ponto fora da reta e 2 na reta, certo? Então eu formo esse triângulo aqui, ó, certo? Aqui eu escolhi um na reta e 2 fora, e aqui eu estou escolhendo um fora e 2 na reta, tá certo? Então de quantas maneiras a gente pode fazer isso? A gente pode fazer combinação de 5, eu vou escolher 2, e, então, vezes, combinação aqui fora, lembrando que eu tenho n-5 pontos, tá? De n-5, eu vou escolher 1, certo? Ok? Essa é a segunda maneira de traçar triângulos aqui. A última maneira, tá, de traçar triângulos vai ser a seguinte, mais... Então, qual vai ser a última maneira de traçar triângulos aqui? É você descartar a reta R, certo? Ó, descartamos a reta R e pensamos nos pontos só fora aqui. Aqui fora, como ele fala no enunciado que 5 dos pontos estavam alinhados, então subentende-se que nunca vai ter 3 pontos aqui alinhados aqui fora dessa reta, certo? Como eu nunca vou ter 3 desses pontos aqui alinhados, então eu sempre que eu pegar 3 pontos aqui, eu vou formar triângulos. E aí no caso, eu poderia pegar aqui o A6, A7 e o AN aqui, tá? E ligar esses 3 pontos aqui formando um triângulo, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, ó. Por exemplo, a gente pode ligar aqui, ó, o A6 ao AN, o A6 ao A7, e aí nós ligamos aqui, ó, o A7 ao AN, certo? Ligamos aqui, ó. Ok? Então a gente vai ter esse triângulo aqui, ó. De quantas maneiras eu posso traçar triângulos assim? Simples. Combinação de n-5, tá? Aqui fora eu tenho n-5 pontos. Eu vou escolher todos os 3 aqui, certo? Então aqui fica mais. Combinação de n-5 pontos. Eu escolho 3. Só que ele fala que o total desses triângulos é igual a 110. Então isso aqui tem que ser igual a 110. Certo? E aí nós temos que resolver esta equação aqui. Okay? Para descobrir o valor do n. Bom, primeiramente o que acontece? Combinação de 5 coisas para escolher uma, eu tenho 5 formas de fazer isso. Combinação de n-5, 2 vai ficar n-5 fatorial sobre 2 fatorial e a diferença n-5 menos 2, que fica n-7, tá? Fatorial. Mais 5 2 a 2 vai ficar 5 fatorial, 5 menos 2 é 3 fatorial, repete 2 fatorial. n-5 fatorial para escolher uma, a exemplo daqui do 5 escolhe 1, dá n-5. Você tem n-5 coisas e vai escolher só uma. Então você tem n-5 formas, tá? De fazer isso. Mais n-5, 3 vai ficar n-5 fatorial sobre 3 fatorial que multiplica a diferença, tá? Então, n-5 menos 3, que é, no caso, n-8 fatorial. Tudo isso é igual a 110. Bom, vamos trabalhar aqui a equação, tá? O que vai acontecer? Aqui em cima, se eu decrescer o n-5 até o n-7, eu vou cancelar isso aqui. Então, aqui em cima vai ficar 5 vezes n-5 vezes n-6 sobre o 2 fatorial, que é 2. Por quê? Porque o n-7 fatorial a gente vai cancelar com esse aqui, tá? O 5 fatorial, 3, 2 fatorial vai ficar 5 vezes 4, que vai cancelar o 3 fatorial. Então vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2 é 10. 10 que multiplica n-5, tá? E aqui eu vou decrescer o n-5 até o n-8. Então vai aparecer n-5, vai aparecer n-6 e vai aparecer n-7, certo? Porque o n-8 fatorial vai cancelar. Sobre 3 fatorial, que é 6, tá? E aí eu repito, igual aqui a 110, certo? Bom, para melhorar as coisas aqui, eu vou fazer o seguinte. Observa esse bloco aqui, ó, e observa esse. Eu vou colocar o n-5 vezes n-6 sobre 2 em evidência, tá? Então vamos botar n-5 vezes n-6 sobre 2 em evidência. Então aqui vai ficar só o 5. Deixa isso aqui por último, tá? Aqui eu botei o n-5, n-6 sobre 2 em evidência. Como aqui é 6, 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui vai aparecer mais n-7, que é o que sobra,
sobre 3, tá certo? Repito, mais 10 que multiplica n menos 5, tá? Igual a 110. Bom, aqui a gente vai repetir n menos 5, n menos 6 sobre 2, tá? Vezes. Bom, aqui fazendo MMC vai ficar 3 vezes 5, 15, 15 menos 7 é 8. Então vai ficar n mais 8 sobre 3, mais 10 que multiplica n menos 5 igual a 110. Agora, a gente vai multiplicar aqui normal e aqui, ó, eu tenho um fator comum, que no caso é o n menos 5, tá? Então eu vou botar o n menos 5 em evidência. Então vai ficar n menos 5 em evidência. Aqui vai aparecer n menos 6 vezes n menos 8, ou n mais 8, certo? N mais 8 sobre 2 vezes 3, que é 6, mais, botei o n menos 5 em evidência, então aqui vai ficar 10, igual a 110, tá? Aí a gente vai buscar simplificar o máximo possível essa equação. Então, continuando as contas, tá? Trabalhando aqui a equação, tá? Eu distribuí aqui, fiz o MMC. Então, vai aparecer isso aqui, tá? Igual a 110. Eu passo 6 multiplicando, então eu obtenho o seguinte. Eu tenho n menos 5 que multiplica n ao quadrado mais 2n mais 12 igual a 660. Se você for distribuir isso aqui, vai dar uma equação cúbica, uma equação de terceiro grau, que não é uma equação muito, digamos assim, atraente de você tentar resolver, tá? Dá um pouco mais de trabalho. No lugar de tentar resolver isso aqui diretamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar os itens e aí tentar trabalhar por eliminação, tá? Vamos tentar substituir o n por 10 e ver o que acontece, ok? Então, se eu trocar aqui o n por 10, esta expressão vai ficar assim, vai ficar 10 menos 5 vezes 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 mais 12. Se der igual a 660, beleza, achamos a resposta. Se não, a gente vai testando os outros itens, certo? Então aqui vai ser igual a quê? 5 vezes 100 mais 20 mais 12. 5 vezes 100 mais 20 mais 12, 20 mais 12 são 32, então dá 132. Quanto é 5 vezes 132? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Opa, beleza, ó, bateu com o número que está aqui do outro lado. Então a nossa resposta, tá? A quantidade de pontos que tem que ter lá no plano vai ser 10.